Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, boa noite, na paz do Senhor. Mais uma vez quero me dirigir aos irmãos, falando a respeito dos ateus que estão se envolvendo, e estão se envolvendo na internet e estão atrapalhando a fé de algumas pessoas e usando a palavra do Senhor, atacando a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, né, acusando ele, né, de coisas horrorosas. Né? Mas a última agora que eu ouvi e fiquei chateado é com esse teólogo, né, Sabino, e eu gostaria que vocês dessem uma olhada no conteúdo e ouvisse, né, assistisse esse meu vídeo até o final, tá bom? Eu gostaria de esclarecer, né, uma mentira que ele contou sobre Jesus, dizendo que Jesus era alcoólatra, usando um texto, né, e ainda com uma interpretação errada. Tá bom, meus irmãos? Eu gostaria que você ficasse até o final para você entender esse assunto, para que a sua fé não seja abalada de alguma forma no futuro. Amém? Acompanhe comigo aí o vídeo, por favor, em nome de Jesus. Olá a todos. Vamos então examinar aqui o que esse ex-teólogo Sabino, que hoje em dia ele é um ateu, né? Hoje ele se levantou contra a palavra de Deus, né? E dá para ver aqui pelo título do livro aqui, diz assim: Jesus era alcoólatra? De onde surgiu Lúcifer? Enfim, ele fala de outras coisas. Mas uma coisa é que ele vem falando muitas heresias e a gente, às vezes por ter muitos cortes, né, na internet, em plataformas de vídeos curtos, a gente acaba não examinando, né, o que ele diz. Mas ele está aqui claramente afirmando que Jesus era alcoólatra. Então vamos ver só um pedaço da fala dele aqui, e depois vamos examinar se é realmente o que ele está falando, ou se ele está falando aqui uma heresia, ou está querendo encontrar uma brecha para o próprio vício dele, né? Vamos ver. Fala aquela questão de Jesus andar com prostituta e ser comilão e beberrão, e Paulo em relação a isso? Jesus ele é julgado assim como João foi julgado. Existe um contexto que disseram assim, Jesus dizendo: veio João, que não come e nem bebe, e vós dizeis, tem demônio. Vem o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis, amigo de comilão e beberrão. E Jesus fala: Pronto, e sou vamos mesmo. parar por aí. E sou Ele mesmo. está dizendo que, né, e isso está escrito lá em João. Eu sou tudo mesmo, eu sou comilão. Em João, capítulo 11, versículo 18 e 19. Ele está dizendo que disseram isso e Jesus disse: e eu sou mesmo. Pois então, eu convido você que está me assistindo agora a acompanhar comigo. Vamos ver se está escrito mesmo. Se Jesus disse, eu sou mesmo. Ele diz assim, ó: porquanto veio João não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, Jesus dizendo sobre ele mesmo, veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicano e de pecadores. Mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Ué, cadê essa fala que ele disse que Jesus, né, falou? Isso aí é uma calúnia. Na verdade, é uma fake news, como gostamos, né, de dizer hoje em dia. Jesus não falou, eu sou mesmo. Não. Aqui eu vou dizer aqui o contexto, para você ter uma ideia do absurdo que o Sabino disse, né? E nesse vídeo aí, ele também diz que gosta de gin, gosta não sei o que, gosta de se embriagar. Aí depois ele cita até as bodas, né? Se tiver tempo, eu vou falar aqui também sobre as bodas, mas sobre as bodas de Caná, né? Lá naquela festa de casamento onde Jesus transforma água em vinho. Se ficar muito longo o vídeo agora, eu faço outro depois. Mas veja bem o que Jesus está dizendo. O que está o contexto aqui, o contexto imediato, né? Não o contexto, né, geral. Mas o contexto imediato é que João Batista, ele estava, capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas sinagogas deles.
E João quem? O Batista, ouvindo no cárcere, João Batista estava no cárcere, lá que Herodes, né, tinha prendido João Batista, né? E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: eis, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Bem-aventurado é aquele que se não escandalizam em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas, né, a respeito de João. Aí ele começou a falar sobre João. Mas olha para quem que Jesus estava falando agora. Jesus terminou de falar para os 2 discípulos de João, aqueles 2 que o próprio João tinha mandado, né, dizer, perguntar se Jesus é ele mesmo que a gente estava esperando, ou se a gente espera outro. Né? E Jesus falou: vai lá e fala para ele que aqui os cegos veem, o coxo anda, os mortos ressuscitam e o evangelho é pregado aos pobres. Vai lá e pode contar para ele. E Jesus, terminando de falar isso, agora ele se dirige às turbas. Agora pega aí, o que significa turba? Turba significa pessoas opostas a pessoas de importância. Significa uma multidão ignorante. Significa o populacho. Amém? Pode procurar aí, né, no Google ou no Pai dos Burros, pode procurar aí aonde você quiser. Que Jesus agora está se dirigindo a essa qualidade de pessoas. Né, a essa qualidade de pessoas, né, a esse populacho, a essas pessoas ignorantes. Ele diz assim, ó: vem João, né, comendo e bebendo. Aliás, vem João que não come e não bebe. Vocês dizem que eles têm demônio. Agora venho eu comendo e bebendo. Vocês estão dizendo que eu sou um alcoólatra. Vocês estão dizendo que eu sou um alcoólatra. Porém, ele não assume que é alcoólatra. Sabe, Jesus agora está dizendo: vocês estão dizendo isso, mas eu não sou. Né? Jesus não assume como aqui esse incircunciso está falando. Jesus aqui está dizendo assim, ó: mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos, ou pelos seus frutos. Né? Mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos, ou seja, veja o resultado que eu vou ter não fazendo acepção de pessoa, me assentando com eles. Espere, isso que quer dizer, ó, a sabedoria é justificada pelos seus filhos, pelos seus frutos. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó: espere e vocês vão ver como vão ser aqueles que me seguirem. Espera, né? Espera e você vai ver o poder de um testemunho de alguém que tem domínio próprio, de alguém que tem autocontrole. Jesus podia sim estar sentado ou se assentando no meio de publicano, de prostituta, de todo tipo de pecador, mas ele não pecava como eles pecavam. Jesus não assumiu o pecado do alcoolismo aqui, não. Pelo amor de Deus, não seja nécio, né, ou desinteligente igual esse cidadão aqui que se bandeou para o lado do anticristo e já conseguiu um adepto aqui, ou sei lá quem conseguiu quem aqui, né? Mas Jesus jamais assumiu que era alcoólatra. Amém? Jesus não assumiu, pelo contrário, ele está dizendo: eu como e bebo com eles, né? E outra coisa, deixa eu dizer uma coisa aqui, eu ainda estou até para dizer que Jesus deve sim ter bebido um vinho alcoólico, mas não se embriagou. Né? Não está escrito em lugar algum. Isso é o desafio, né? Esse senhor ex-teólogo, hoje anticristo, sabe? Eu desafio ele a mostrar um lugar onde Jesus está embriagado. Não é para ele abrir essa boca suja dele, a qual deve ser lavado com sabão do lavandeiro, né? Antes de falar de Jesus Cristo, da pessoa bendita do nosso Senhor, dizer que ele era um alcoólatra, né? Dizendo que ele se embriagava, era costume dele. Não, o fato dele sentar junto com eles e dar exemplo de domínio próprio, de autocontrole, do mesmo jeito que ele fez quando Pedro tascou a espada, né, na cabeça do soldado e cortou a orelha, e ele teve
a paciência, de o autocontrole, o domínio próprio, de colar a orelha novamente, do mesmo jeito que Jesus teve o controle de ficar calmo quando Judas o entrega com um beijo e ele já leva logo um tapa no rosto, não é? E não faz nada. Sabe, do mesmo jeito que Jesus teve autocontrole lá na cruz, que a hora que ele estava sendo crucificado, em vez dele amaldiçoar o povo ou dizer, miseráveis, o que é que vocês estão fazendo comigo? A primeira coisa que Jesus faz é orar por mim e por você, dizendo, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Aí agora vem esse incircunciso, dizer que Jesus era alcoólatra. Não, eu posso até assumir que Jesus deve ter bebido uma bebida com teor alcoólico, mas dizer que ele se embriagou? Não, pelo contrário, ele deve ter demonstrado a todos ali o domínio próprio, o controle, né? E aí ele diz assim, ó, ele finaliza o texto dizendo assim, ó, mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Eu tenho certeza que Jesus deu o testemunho ali para todos aqueles que estavam ao redor dele. Amém? Do controle, do domínio próprio. Né? Aliás, tem um provérbio que diz que assim como uma cidade que não tem muralhas é destruída, assim é todo aquele que não tem o domínio próprio. Assim aconteceu com esse cidadão. Né? Assim como uma muralha, assim como uma cidade que não tem muralha é destruída, assim é um homem que não tem domínio próprio. Né? Ele sim se embriagou, né? E hoje, pelo jeito, ele é um alcoólatra, como ele diz, que até quando ele pregava embriagado, pregava bêbado. Então ele nunca foi um servo de Deus, né? Talvez deve ter sido em algum momento, mas ele cedeu ao pecado. Amém? E eu sei, né, e você também deve saber o quanto que o pecado ele tem destruído vidas. Né? Eu tive problema com alcoolismo, né? Na minha família muitas pessoas tiveram problema com alcoolismo. Então hoje, né, só por uma questão de antagonismo, né, devemos sim evitar a bebida. Né? Mesmo que dizer, vou beber um copo ali escondido na minha casa, eu não aconselho. Né? Eu não aconselho. Né? Eu gostaria de ver ele pregando essa mensagem numa casa de recuperação, onde algumas pessoas estão com as suas famílias destruídas, né, por causa do alcoolismo. Eu gostaria de ver ele, né, tentando ajudar aquelas pessoas que acabaram de ser atropeladas por uma pessoa embriagada. Não é? Enfim, é lamentável ouvir uma pessoa assim e outra pessoa assim, ok? Deus abençoe sua vida, e é lamentável a gente ver pessoas como esse, uma pessoa que era teólogo e hoje está fazendo um desserviço ao Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida e que tudo seja feito para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo e o Altíssimo, nosso Pai. Amém.